e estamos aí para então meditarmos juntos no estudo da Palavra de Deus, né? Quem dos irmãos já uma vez ou nunca foi a um estudo? Levanta a mão quem nunca viu o estudo bíblico. Bastante irmãos que nunca viram o estudo. Quem já viu o estudo do tabernáculo? Levanta a mão, quem já viu? Agora, quem nunca viu o estudo do tabernáculo? Levanta a mão, quem nunca viu? Bastante irmãos nunca viram o estudo do tabernáculo. E o estudo do tabernáculo, amados, é feito assim para as pessoas, para a gente entender melhor, né? Porque existem pessoas que têm dificuldade de gravar o que fala, o que ouve, mas tem mais facilidade de gravar o que vê. Então, se veja que tem mais facilidade, né? Então nós vamos passar para os irmãos, e o estudo é bem calmo para os irmãos entenderem bem. A gente fala bem devagar para os irmãos entenderem. Eu vou fazer uma leitura da Bíblia. Os irmãos já leram o livro de Êxodo. O tabernáculo está... Moisés fez o tabernáculo, Deus mandou Moisés fazer, conforme a figura que foi mostrada no Monte Sinai, nos 40 dias e 40 noites que Moisés esteve em jejum. Lá no Monte Sinai, Deus mandou fazer: ó, tu faz aquilo que vai ser mostrado para ti. E foi mostrado para Moisés, então, o tabernáculo. E Moisés desceu do monte e logo em seguida já fez o tabernáculo. Esse tabernáculo acompanhou Moisés juntamente com o povo de Deus, desde que eles saíram lá, passaram por um Monte Sinai, até chegarem em Canaã. E além de Canaã, esse tabernáculo ele ficou até que foi construído. Salomão construiu o templo. Quando Salomão construiu o templo, todas as peças do tabernáculo foi passado para dentro do templo, que daí Deus não habitou mais em tenda, mas em casa. Davi teve desejo de fazer a casa, mas não fez. Mas Salomão, seu filho, fez. Nós vamos ler o capítulo 10 de 1 Coríntios. Já foi lido capítulo 25 de Êxodo. Está no 25 de Êxodo sobre a feitura do tabernáculo. Está também sobre a ordem das tribos em Números, capítulo 2 de Números. Nós vamos ler o 1 Coríntios para os irmãos verem a figura, mais ou menos, que é o afigurado para nossos dias. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas tentaram. 10 e 1 de 1 Coríntios. Aleluia. E depois nós vamos dar uma introdução sobre tipologia. Os irmãos sabem que isso aqui é um tipo. Tabernáculo é tipo. Então, nós temos que passar para os irmãos o que é tipo, o que é figura. Precisamos entender o que é figura. Será que existe na Bíblia figura? Será que Jesus usou figura? Nós vamos estudar depois para ver. E eu quero que os irmãos, eu vou conversar com os irmãos, eu vou passar o estudo. Eu não vou pregar, isso aqui não é uma pregação, é um estudo. Eu quero que todos os irmãos, se tiver dúvida, levanta a mão e fale para mim: não, irmão, não entendi. Nós não vamos dar um capítulo e versículo para os irmãos lerem, senão toma muito tempo. Se os irmãos quiserem, nós passamos tudo para os irmãos. Não só isso, até uma mapinha pequenininho para os irmãos, esse aqui, e também o traje do sacerdote e do sumo sacerdote. Nós vamos falar também do traje do sacerdote e do sumo sacerdote, que é muito importante, que os irmãos vão entender que hoje quem são os sacerdotes, onde devem estar os sacerdotes. Então, para nós compreender bem a palavra do nosso Deus, né? Diz assim 10 de 1 Coríntios: agora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo maná espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura. É assim que diz a Bíblia dos irmãos aí? Amém. Para que não cobiçamos as coisas má, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatra, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituímos como algum demais deles fizeram, e caíram num dia 23 mil.
E não tentemos a Cristo como algum deles também tentaram e pereceram pela serpente. E não murmureis como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figura. É assim que diz a Bíblia dos irmãos? Figura. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Amém, amados? Então nós vamos dar uma introdução para os irmãos o que é tipologia. Tipologia é símbolo, né, amados? Símbolos bíblicos. Símbolos bíblicos, especialmente das coisas e dos ofícios, eventos, das coisas do Velho Testamento. Tanto faz pessoas como objeto dentro do Velho Testamento e prefiguram na dispensação da graça, que nós estamos vivendo hoje, que é o tempo da graça. Então nós temos que entender, para nós compreender o tabernáculo, nós temos que compreender os tipos. Isso aqui são tipos que estão para nós compreender hoje. Elementos fundamentais da tipologia. O que é tipo? Quais são os elementos fundamentais? Os elementos fundamentais são figura, modelo, sombra, pessoa, objeto, que por dispensação divina prefiguram ou representam outras pessoas ou coisas do Velho Testamento hoje no Novo. E antitipo? Nós falamos de tipo e de figura. Agora, o que é antitipo? Antitipo é a imagem real. O que é antitipo? Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote, e a igreja é o verdadeiro tabernáculo. Nós, os cristãos, somos os verdadeiros tabernáculos. Então nós somos a imagem real. É aquela pessoa, o objeto, que prefigura o tipo. O Senhor falou, foi a sombra, foi a figura, como nós lemos antes, a imagem. Alguém leva a fotografia dos irmãos, e um dia vão ver os próprios irmãos. Tu queres conhecer essa pessoa, leva na fotografia, e depois é a própria pessoa. Chegou a sombra, e toda a sombra chega a pessoa. Então antes era a figura, depois é o antitipo, que é a imagem real. Olha, amados, os sinônimos ou significado dos tipos: sombra, modelo, sinal, parábola, alegoria. O valor dos estudos dos tipos. Por que nós temos que estudar os tipos e as figuras? Porque Deus deu valor. O Espírito Santo desenhou. Nós temos os capítulos e os versículos, se os irmãos quiserem. Só não vamos ler, senão tira muito tempo. Jesus usou os tipos para ensinar. A igreja está prefigurada dentro do Velho Testamento. Mas será, irmão? A igreja está dentro do Velho Testamento. O que é que a igreja faz hoje? A igreja adora. E como é que a igreja aprendeu a adorar? O povo começou a adorar, amados. Aqui começou o cultuar e a congregar. A congregação começou dentro do tabernáculo, começou com o tabernáculo. Só pelos tipos se entende certos trechos da Bíblia no Novo Testamento, e é verdade. Tem coisas da Bíblia que, se nós não ler no Velho, nós não entendemos. Se nós ler que Jesus foi o sumo sacerdote, entrou no lugar santo, mas como é que nós vamos entender se nós não sabermos o acontecimento? Por que ele fez isso? Temos que entender o acontecimento e o que aconteceu isso no passado. E, amados, uma das coisas que eu até marquei bem, os pontos a serem observados na interpretação dos tipos. Nós separemos tudo para não misturar muito, né? Então nós separemos os pontos que nós temos que observar. E só aceitar como tipo aquele que estão como tipo. Não podemos botar algo que não é tipo na tipologia. Só aceitar aquilo que verdadeiramente é o tipo das Escrituras, principalmente do Velho Testamento para o Novo. E lembrar que o tipo é inferior à realidade, à imagem real. Porque senão, Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote. Nós não podemos adorar o sacerdote, porque ele foi a figura. Jesus é a imagem real, Jesus é o real. Isso aqui foi preparado. Este tabernáculo, não podemos pegar esse tabernáculo aqui agora e fazer dele um objeto de adoração. Por quê? Porque isso aqui é um tipo, é uma sombra, isso aqui é uma figura que está dentro do Velho Testamento para nós entender hoje
nós vamos entender nesse estudo quem nós somos, o que a igreja é, dentro do estudo, através do estudo do tabernáculo. O tipo pode representar mais que uma coisa. Tem que entender isso também. Só um tipo só, está ali só um tipo, e ele representa mais que uma coisa. Outro ponto: os tipos não foram dados como base fundamental da nossa fé. Nós não podemos acreditar naquilo ali como fundamento, mas para fortalecer a nossa fé. Amém, amados? Dá para os irmãos mais ou menos compreender? Nós vamos passar para os irmãos só no Evangelho de João como Jesus se mostra, para nós entender o estudo do tabernáculo. A palavra de Deus nos diz, Jesus nos diz no Evangelho de João, que Ele é o Cordeiro, templo, serpente de metal, poço de Jacó, maná verdadeiro, rocha, luz do mundo, bom pastor, grande trigo, lavatório, a pia e a videira verdadeira. E Ele é. Jesus é uma pia? Não é. Jesus é uma videira, aquela parreira de uva que dá ramo? Não é. Mas Ele comparou. Por que Ele se fez isso? Para nós entender. Jesus, para os irmãos entenderem também, Jesus é uma porta. Jesus é um caminho, então nós vamos passar a pisar em cima de Jesus? Não, é uma figura. Jesus é uma porta, então ele tem trinque, tem fechadura? Não, isso aí é uma coisa que nós devemos entender dentro da tipologia. A mesma coisa que nós somos as ovelhas, nós temos lã, nós andemos com as quatro patinhas no chão? Não, mas para nós entender o valor do tipo que Jesus ensinou. Amém, amados? Para os irmãos entenderem melhor a linguagem figurada, Jesus disse: eu sou a porta, eu sou a videira. Não é, na verdade é uma figura. Olha agora, amados, o símbolo que ele usou também, quando não é figurado, mas é simbólico, no sentido espiritual. Quando ele diz: guardai-vos do fermento dos fariseus, isso não é uma figura, mas é um símbolo. O fermento que Jesus mandou se guardar dos fariseus era a doutrina. É para nós entender que é a doutrina do tempo dos fariseus. E o que é a literal? Quando nós lemos a Bíblia, para nós ler literalmente, Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo. Isso não é a simbologia. Ele fez mesmo. Eles pegaram lá as ferramentas e fizeram as taugas, foram lá no mato, cortaram as taugas, serraram, cobriram com prata, algumas com ouro, algumas com cobre. Isso é a realidade. Isso não é símbolo. Não, é a imagem real, é literalmente. Quando nós lemos na Bíblia, Jesus curou um cego. Se nós queremos levar para a tipologia ou para o símbolo, e há pessoas da igreja ou alguém que é cego espiritualmente, tudo bem. Mas Jesus entrou lá na cidade de Jericó e o cego clamava, e aquele cego foi curado. Realmente ele foi curado. Foi uma coisa que aconteceu. Não é símbolo. Amém, amados? Amém. Agora vamos falamos do tipo. Agora vamos para a introdução já do próprio estudo do tabernáculo. Os irmãos estão entendendo direitinho ou não? Amém. Se os irmãos não compreenderem, os irmãos podem perguntar, né? Dou liberdade, os irmãos podem perguntar. Aquilo que tiver o nosso alcance, nós falamos. E se nós não pudermos falar, os irmãos entendem também. Temos aí um campo de obreiro aí. Eles nos ajudam aí para nós entender mais sobre o estudo do tabernáculo. O tabernáculo aqui, ele representa coisas vindouras. Ele representa Cristo, a igreja, o templo da graça, nosso corpo e coisas celestes. E para nós estudar o tabernáculo, amados, é uma das coisas que eu gosto sempre de falar para os irmãos. Deus, quando mandou o Moisés fazer o tabernáculo, ele não mandou a construção do tabernáculo daqui, que aqui é a porta, entrar por aqui e chegar aqui dentro, que aqui
essa parte aqui. Aqui é a primeira parte desta tenda, ela vai até aqui. Depois, essa aqui. E depois dessa parte vermelha lá para dentro, entra e chega até aqui. O primeiro é o lugar santo. O segundo, o lugar santíssimo. Então, para nós entender e compreender o estudo do tabernáculo, Deus, Ele fez o tabernáculo porque Ele é Deus e mandou Moisés fazer dentro da sua santidade, que Deus é santo, para a necessidade do homem. Da santidade à necessidade. Os irmãos entendem? Só que para nós estudar e compreender o estudo do tabernáculo, nós temos que estudar diferente. Nós temos que estudar da necessidade do homem para entrarmos na porta, passamos pelo altar do holocausto, entramos na pia, entramos no lugar santo, até chegarmos à santidade. Da necessidade à santidade de Deus. Amém, igreja? E uma das coisas, amados, que nós precisamos relembrar, que os irmãos vão ler muitas vezes na Bíblia, o tabernáculo, mas nem sempre ele é chamado de tabernáculo na Bíblia, porque a palavra tabernáculo em latim quer dizer tenda, porém em hebraico quer dizer lugar de habitação. Era o lugar onde Deus habitava, que os irmãos estão vendo aí. Era chamado também pela Bíblia de santuário, santuário terrestre, casa do Senhor, casa de Deus, tenda de José, tenda do testemunho, tenda da congregação, templo do Senhor, palácio do grande rei e morada do Altíssimo. Quando os irmãos lerem essas 10 partes que nós falamos aí, está sempre falando do tabernáculo, do que representa o tabernáculo para cada um de nós. Vamos então agora para as 12 tribos e suas posições. Já lemos a introdução das figuras e passamos também para os irmãos entenderem a introdução do tabernáculo. Agora entramos na organização dela, as 12 tribos, suas posições e o seu significado. Uma das coisas que é bom os irmãos prestarem muita atenção, que eu estudei até bastante sobre isso aí, e isso está registrado no livro de Números. Se os irmãos lerem o livro de Êxodo, os irmãos não vão encontrar isso. Mas se os irmãos lerem no livro de Números, é bom os irmãos ler para os irmãos entenderem. Eu acredito que eu falei para os irmãos, todos os irmãos deram uma passadinha nessa parte da Bíblia. Nós vamos ver aqui 3 tribos, mais 3 tribos, mais 3 tribos e mais 3, dando um total de 12. Essas 12 tribos nós temos aqui Efraim e Manassés, que são filhos de José, que nasceram no Egito. E as demais tribos são todas elas filhos de Jacó. E nós vamos ler que entre as tribos nós não vamos ver a tribo de Levi. Não sei se os irmãos perceberam, não tem a tribo de Levi. E se nós perguntarmos nesta noite para os irmãos ajudarem eu dar o estudo, eu até queria saber dos irmãos, por que não está a tribo de Levi ali? Eu vou perguntar para as irmãs. Por que a tribo de Levi não está entre as tribos ali na organização ao redor do tabernáculo? Porque eles se carregavam o tabernáculo, não é? Mas por que eles carregavam o tabernáculo? Mas eles estavam espalhados no meio das outras tribos, não é isso? Sim, sim. Não, mas eu queria ver se os irmãos me diziam para mim por quê e por quê. Claro, eles foram separados, eles eram sacerdotes, um sacerdote, e eles eram encarregados de montar e desmontar o tabernáculo, tudo bem, mas por quê? Porque eles adoraram o bezerro de ouro. O irmão Eliseu está afiado. Porque quando eles ficaram no Monte Sinai, Moisés ficou no Monte Sinai, ele ficou 40 dias e 40 noites.
No fim de 40 dias e 40 noites, ele ficou lá. Deus disse para Moisés: desce, que o povo que saiu do Egito já se corromperam. Já fizeram bezerro de ouro e estão adorando. E quando Moisés desceu, Deus observou uma coisa: que de todas as tribos que estavam adorando, a tribo de Levi não estava adorando. A tribo de Levi tinha se guardado e não adorava bezerro. Então foi uma tribo que foi guardada. Ela foi guardada perante Deus porque ela não adorou. Amém, amados? Agora, os irmãos estão vendo um pouquinho acabando porque tem pouco lugar, tem pouco pano. Quantas pessoas os irmãos acham que tem aqui? Vamos contar de 20 anos para cima só. Não de 20 anos para baixo, só de 20 anos para cima. Quantas pessoas tem? Vou perguntar para as mulheres, os homens ficam quietinhos. Quantas pessoas mais ou menos tem aí? De 20 anos para cima. Só os que são separados para a guerra. Bom, eu vou passar para os irmãos. Eu vou passar por tribo e os irmãos me dizem daí a quantia mais ou menos. Olha bem. Ruben. Aqui nós vimos Ruben, que é o filho mais velho de Jacó. Ruben, Simeão e Gade. Nesse pelotão de 3, quem fazia a frente? Ruben comandava essas duas. Aqui nós vimos Efraim, Manassés e Benjamim. Quem comandava era Efraim, comandava essas duas. Só porque cada tribo dessa aqui tem um capitão. Se os irmãos quiserem, nós demos até o nome do capitão. E Judá era Nasson. Mas eu acho que não tem, isso aí não quer dizer muito para os irmãos. Depois, se os irmãos quiserem, nós fizemos xeroque do estudo e passamos para os irmãos. Lá em cima nós vimos a tribo de Dan, comanda Azer e Naftali. E aqui nós vimos a tribo de Judá, comanda Isacar e Zebulon. Qual era a primeira tribo que saía? Nós olhamos na Bíblia, aqui para nós dissemos assim: norte, sul, leste e oeste. A Bíblia já diz diferente. A Bíblia não diz como nós dissemos. A Bíblia diz oriental, oriente e ocidente. Nós vamos ler também na Bíblia nascente e poente. Só que aqui no tabernáculo nós vamos ver oriental, lado oriental e lado ocidental. Então qual era a tribo que partia? A tribo de Judá era a primeira, ela partia. Em segundo lugar, a tribo que partia para dar sequência era a tribo de Ruben, do lado sul. E depois ia a tribo de Manassés, essa que era do oriente, essa aqui do ocidente. E por fim, a tribo de Dan, comandando Azer e Naftali. A tribo de Judá tinha 186 mil soldados, contando as 3, Zebulon, Isacar e Judá. Tinha 186 mil soldados, no caso homens de 20 anos para cima. A tribo do sul, que era a tribo de Ruben, tinha 151 mil. A tribo de Efraim, que era do ocidente, 108 mil. E a tribo do norte, que era a tribo de Dan, a última que saía, 157 mil que arrancavam da espada. O total dava 603 mil pessoas, 603.553 pessoas que arrancavam da espada, sem contar mulheres e crianças. Então, eles partiam tudo organizado desse jeito. As 12 tribos e a sua posição e o seu significado. Agora nós vamos ler, amados, uma das coisas importantes dentro da organização das tribos, que cada tribo, ao elas se assentar, elas tinham que parar, e quando paravam, cada uma delas levantava a bandeira. O Ruben parava e erguia a bandeira. Essas tribos que nós mostramos aqui são as organizadas e tinha que parar aqui. Ruben parava nesse canto do tabernáculo, Simeão aqui e Gade aqui. Se os irmãos lerem, quando chegar em casa, com o tempo, capítulo 21 do Apocalipse, os irmãos vão ver que essa aqui é a própria imagem do céu.
as 12 portas de Jerusalém, fala de 12 portas, com 12 anjos, com o nome das tribos de Israel sobre cada porta. E depois olhamos nos fundamentos está o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Essa cidade que tem lá no céu. E no meio da cidade, João disse que viu o rio da água da vida, e ele dá todo o tanto de ouro que tem lá, porque cada tribo dessa aqui, amados, ela representa uma espécie de pedra preciosa. O Rúben representa uma coisa, o Simeão, o Gad, Zebulon, todos eles representam uma pedra preciosa. Se os irmãos quiserem, eu posso passar para os irmãos qual é a pedra preciosa que cada um deles tem. Só porque não tem precisão agora, porque quando nós vier falar do sumo sacerdote, no peitoral do juízo vai estar também, nós vamos passar por isso também, vai estar no peitoral do juízo. Então, amados, as tribos era nessa organização, e a tribo de Levi, aonde ela parava? Parava no meio aqui, ó. No meio do povo estava a tribo de Levi, e aqui na frente da arca paravam, que faziam parte da tribo de Levi, da descendência de Arão, que era o sacerdote e o sumo sacerdote. Parava ali na frente eles eram encarregados. Deus dizia: vamos partir. Eles eram encarregados de desmanchar o tabernáculo. Deus dizia: vamos parar. A nuvem parou. Se era de dia, a nuvem, essa aqui. Se era de noite, a coluna de fogo parava, e o povo levita era encarregado para instalar toda a cerca ao redor e também no tabernáculo. Eles eram encarregados disso, eles iam fazer. Então a tribo parava, e cada tribo dessa aqui que parava, eles eram obrigados a erguer a bandeira, levantar a bandeira para cima e parar debaixo da sua bandeira. Daí, amados, quando foi feito esse estudo, eu acredito que não tinha tantas bandeiras que hoje a gente vamos trazer para os nossos dias. A bandeira que eles paravam era a bandeira que Deus mandava, e hoje nós vimos bandeiras sendo respeitadas que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz. Hoje nós vimos pessoas que respeitam a bandeira do vício, nós vimos a bandeira da prostituição, a bandeira da política, nós vimos a bandeira da religião. Agora, Moisés, amados, ele era diferente das demais tribos, porque o Moisés, aquela bandeira para ele representava muito mais do que o nome dos filhos de Israel. Por quê? Porque na bandeira de Moisés estava escrito: Jeová, ou o Senhor, é a minha bandeira. Quem nesta noite pode dizer que o Senhor é a minha bandeira? Glória a Deus. E bom, amados, por que o tabernáculo parava aqui nesse centro e todo o povo israelita ao redor? Não sei quantas mil pessoas tinha, não sei. Sei que tinha 600.353 homens de 20 anos para cima. E daqui Deus atendia a necessidade do povo ao redor. Ele fazia isso, Deus, prefigurando que dali 2000 e poucos anos, ou quase 3.000 anos depois, ele não atenderia somente os habitantes ou as 12 tribos de Israel, mas ele atenderia a necessidade do mundo inteiro. E os irmãos são atendidos, muitas vezes a necessidade dos irmãos, Deus tem atendido os irmãos. E amados, uma das coisas da organização das tribos, que nós meditamos também sobre o lugar das tribos e os seus lugares, cada um no seu sem um pegar o lugar do outro. Hoje é para os nossos dias, também serve no que na congregação. Nós temos mais comparação que nós vamos fazer, só porque não vamos fazer tanto, para não tomar muito tempo. Se não toma muito tempo, e daí não dá para nós terminar. Na carta que Paulo escreve para os Coríntios,
e Paulo escreve aos Efésios, ele diz que Deus é Deus de ordem, não é Deus de confusão. E muitas vezes, se nós não estudarmos a palavra de Deus, nós achamos que é por sentimento, aquilo que nós sentimos, como nós queremos, e não fizemos muitas vezes as coisas com ordem. Mas Deus, ele é Deus de ordem. Se nós olhar aqui como é que é colocado tudo certinho nos seus devidos lugares, se não fosse colocado nos seus devidos lugares, ele não atendia a necessidade do povo. Para os nossos dias é a mesma coisa. Hoje, se nós analisar, não temos mais aqui o Moisés, não temos mais esse tabernáculo, mas nós temos a igreja. Nós temos aqui o povo. E se nós não tomar cuidado, muitas vezes, nós queremos entrar no lugar do outro. O estudo do tabernáculo, amados, ele é muito importante nesse aspecto, nisso aí, para nós aprender. Quer ver uma coisa? A tribo de Rúben foi chamada para ficar aqui, fica aqui. A tribo de Judá é lá, é lá. O pessoal de Arão é na frente do portão, na frente do portão. A tribo de Levi é no meio do povo, para saber a necessidade do povo, é no meio do povo. Nós não podemos de jeito nenhum querer ir para o lugar do outro. Não adianta, que Deus não vai se agradar. E por que Ele não vai gostar? Porque Deus é Deus de ordem. Porque se eu fui chamado para ser pastor e eu querer me intrometer nos músicos, não vai ficar bom. Por quê? Porque eu não fui chamado para ser músico. Se alguém foi chamado para ser porteiro, e ele de porteiro, ele querer se meter em outro lugar, Deus não vai se agradar daquilo ali também. Tem que ser a ordem de Deus, é cada um no seu lugar. Não pode sair do seu lugar. Isso é o que Deus ordenou através da palavra do Senhor. Vamos agora então para o átrio ou pátio. Vamos devagarzinho para nós não atropelar o estudo. Átrio é o espaço que vai, né? Átrio ou pátio é o espaço que vai. Vamos pôr, a igreja tem o átrio, vai de lá do portão até aqui na porta da igreja, que é chamado um pátio. No tabernáculo, o pátio ou o átrio do tabernáculo era aqui do portão até aqui da tenda. Isso aqui era o pátio. Então, o primeiro que nós vamos estudar é esse pátio. E para nós estudarmos, amados, o átrio e o pátio, nós temos que passar em primeiro lugar pelo portão. Queria que os irmãos cantassem um corinho. Dá para cantar um corinho? Dá um corinho que eu sequei a minha boca aí, não? Tomar uma aguinha para... Temos esse instrumento, dá para tocar, irmão? Vamos cantar aquele Jesus é tudo para mim. Vamos lá então. Jesus é tudo para mim. Glórias a Deus. Demos sequência então. É difícil secar a boca, mas se for, não, Fabrício. Tá, então vamos agora falar do átrio. O átrio então é da porta. Temos a porta, temos o altar do holocausto e depois nós temos a pia. Se nós analisar aquela porta ali do tabernáculo, amados, o
sacrifício, nós vimos dois altares, que é o altar do holocausto e o altar do incenso, que fica aqui dentro. Aquela parte lá, fica aqui dentro, na primeira parte. Ninguém poderia entrar direto, primeiro tinha que passar pelo portão, não tinha nenhum acesso aqui no tabernáculo, sem ser por esse portão. Daí, se nós trazermos para nossos dias, para nós entrarmos no céu não tem nenhum lugar, não, só pela porta. E essa porta, Jesus falou que ele era. Essa porta aqui, amados, esse portão, aqui nós não vimos, não foi colocado lá naquela coisinha que o irmão Fernando fez lá atrás, tem, e são tudo querubins aqui, ó. Isso aqui representa o caráter de Cristo. Então ninguém entra sem passar pelo portão que era Jesus. Hoje nos nossos dias, e naquele tempo ninguém entraria por outro acesso sem ser esse. Quando ele entrava aqui, antes dele fazer qualquer coisa, ele trazia o seu sacrifício e os sacerdotes já estavam esperando. Os sacerdotes esperavam a pessoa chegar, e quando chegava trazia o seu sacrifício e logo em seguida ele oferecia em favor daquela pessoa. Uma só porta, Cristo único, lá do oriental, representa a salvação. E se nós olharmos, nós já falamos antes que Judá ficava do lado oriental, e foi de lá da tribo de Judá que Jesus nasceu para salvar a humanidade. 4 colunas, Universidade da Salvação, e os 4 Evangelhos, que tinha 4 colunas ali naquela porta. Bases de metal, juízo de Deus para a justiça de Cristo. E amados, nós vamos falar também agora, que nós já entramos dentro do tabernáculo, e para nós compreender todos os seus materiais, eu quero que os irmãos nos ajudem, para os irmãos decorarem o material e o símbolo do tabernáculo. Ó, quando nós falar de ouro, nós vamos falar de ouro. Quando nós disser essa peça era de ouro, os irmãos vão meditar. De ouro representa divindade. Quando nós falar de prata, a prata representa a redenção. Quando nós falar de madeira, e tem peças daí feitas de madeira, a madeira representa a fraqueza humana. Quando nós falar de estaca, a estaca representa a oração. Quando nós falar de corda, a corda representa firmeza. Quando nós falar de pedra preciosa, pedra preciosa é ornamento espiritual. Quando nós falar de água, representa a palavra de Deus. Quando nós falar de cobre, esse altar era de cobre, representa o juízo ou o julgamento de Deus. Quando nós falar de incenso, representa a oração dos santos. Quando nós falar de azeite, é o Espírito Santo, e linho fino, justiça e pureza dos santos. Sempre falei e nunca me secou a boca, irmãos, e hoje está difícil para falar. Eu queria que os irmãos cantavam mais um corinho aí, porque está difícil para falar, a boca está secando. Eu sempre tive a boca bem, não tinha problema de secura, mas hoje está difícil, e já preguemos muito mais tempo do que hoje. Tem vezes que nós falamos 1 hora, até mais, direto. E hoje eu vou ter que pedir para os irmãos cantar mais um corinho. Eu acho que foi um comprimido que eu tomei em casa e secou a garganta. Vamos cantar até um hino, pode tirar um hino, irmão Daniel, vamos cantar um hino. Por toda a minha vida. Estão entendendo? Por que nós temos dando umas paradas, né, irmão? Eu estava meio com dor de cabeça, eu acho que o sinusite, e tomei comprimido. Eu acho que aquele comprimido fez efeito, deu problema. Quem entende de medicina aí deve entender. Secou a boca, difícil para nós. Mas nós vamos falar mais um pouquinho, e quando eu estava meio ansioso para falar bastante, para poder terminar no domingo, e no fim parece que daí fica mais ruim ainda, né? Então nós vamos falar mais um pouquinho, e logo em seguida nós vamos orar, porque está meio difícil para nós falar. Vamos falar mais um pouquinho, pelo menos terminar aqui a parte do átrio, do pátio, e depois nós já terminamos. Os irmãos não me exaltaram, né? Ninguém me exalta. Se exalta, sabe Deus, pega e quebra daí, né? Para ver que a obra é dele, né, irmão Léo? A obra não é
Nós temos que entender uma coisa, já não esquece. Sabe o que é que nós temos na mão de Deus? Apenas essa varinha que nós estamos usando aqui, ó. Nós temos apenas um giz. Nós temos os coitados, estamos aí na luta, na barreira. E só que muitas vezes, se o povo quer colocar nós no lugar, a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele não reparte, Ele não dá e nem reparte a sua glória. Então a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente, sem querer, muitas vezes achar que aquele irmão é tudo, aquela pessoa é tudo, e muitas vezes tem que tomar cuidado, e daí Deus permite muitas coisas para a gente aprender, né? Uma das coisas que eu oro bastante: Jesus, tem misericórdia de mim, nunca deixa eu me exaltar e nunca deixa eu tomar o teu lugar, querer tomar o teu lugar. Se a gente não tomar cuidado, muitas vezes a gente acha que alguma coisa que acontece é porque a gente é alguma coisa, e a gente não é nada. Deus é tudo na nossa vida. Nós temos esses estudos, amados. Eu acredito que essa vez eu acho que é a quinta, sexta vez. Nós temos uma vez esse estudo lá na Sanga Grande. Uma vez era só o paiol da estufa, e nós temos com uma mapinha mais pequena. Mas nós temos primeiro aqui no São Defende. Depois foi dado, acho, as 3 vezes aqui no São Defende. A última vez foi dado, já foi nesta igreja. Já foi dado com esse pano aqui mesmo, aqui nesta igreja. Eu acredito que foi mais ou menos no ano de 97. Deve fazer hoje aproximadamente, eu acho, uns 97 para 2007 dá 10, depois dá mais 5 anos, 15 anos, né? 16 anos, é mais ou menos 16 anos que nós temos esse estudo. Então vamos para o pátio de novo, vamos para o pátio do tabernáculo aí. Isso aqui não é idolatria, irmão, por nada os irmãos estão olhando, isso eu acho que é idolatria. Isso aqui não é idolatria, né? Os irmãos têm que entender, pode ver que não tem nenhum homem aqui, ó. Até os anjos que a gente faz aqui, que foi feito, os irmãos não vêem o rosto, porque na realidade não dava para ver o rosto do anjo. E era só as suas asas cobriam os seus rostos e ficavam um diferente para o outro. Vamos lá então. Para as pessoas entrarem e apresentarem o seu sacrifício, trazer o seu cordeiro, carneiro, o que ele dissesse para apresentar para o sacerdote. Por que hoje em dia, amados, nós vimos que ainda existe a lei do sacerdote? Os irmãos podem ver que tem sacerdote dentro da lei antiga. Nem os irmãos vão, eu acredito que são todos crentes, mesmo quem não é crente vai entender, né? Que na lei antiga, eles chegavam aqui, entravam no portão e diziam para o sacerdote, não para o sacerdote, o pecado que eles cometeram. Ó sacerdote, eu fiz tal coisa. Ele dizia, vai e traz um. Se fosse pecado, quando era expiação, tinha que trazer um bode. Então, que condições era para o coitado do pecador entrar ali? Ele tinha que entrar com sacrifício, individualmente, convicto do pecado e publicamente. Quando era o sacrifício de paz, vamos supor, alguém entrou e a mulher dele ganhou um neném. Então ele tinha que trazer um sacrifício, porque em 40 dias a mulher era imunda. Então tinha que trazer 2 rolinhas e oferecer aqui o sacrifício. E vamos supor que alguém cometeu um pecado bem grave. Ele vinha para o sacerdote dizia, se fosse por expiação e para perdão, tinha que trazer um bode. E todo o pessoal aqui ao redor olhando, traz um coitado do homem com um bode. E o que é que o bode é? O bode é escandaloso, ele faz barulho, o bode ele é catinguento e o bode é teimoso. Então não tinha quem aqui ao redor não visse que a pessoa pecou, e era obrigado a fazer isso. Se ele não fizesse isso, ele era extirpado do povo de Israel e saía fora. Só que eles perderam muita gente durante a trajetória do deserto. Muita gente morreu, amados. Muita gente morreu. Se os irmãos viram ali que nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 10, quantas pessoas morreram no transporte, no sair do Egito até chegar em Canaã? Quantas pessoas que foram morrendo na estrada, porque era sentença de morte. Hoje nós vimos, eu não sei quantos países tem, mas tem uma porção de países que ainda tem a sentença de morte. E não é dentro da lei de Deus, era agida dentro da lei de Deus.
Então a pessoa entrava aqui, o sacerdote estava esperando, e esse altar aqui era chamado altar, era um altar de bronze. E bronze que nós lemos antes, os irmãos se lembram o que significa bronze ou cobre? É o juízo de Deus sobre o pecado. Então aqui Deus olhava o homem como um pecador. Aqui dentro ele trazia o seu sacrifício. Esse altar era um altar de bronze, um altar de cobre. Ali ele trazia o seu pecado que ele cometeu. E uma das coisas importantes, amados, quando no passado só tinha 3 pessoas que tinham o Espírito Santo. Era o rei, o sacerdote e o sumo sacerdote. Ou seja, nem o sacerdote não tinha, era o sumo sacerdote. Era o rei, a segunda pessoa do rei em autoridade era o sumo sacerdote e depois o profeta. Eles tinham o Espírito Santo. E as demais pessoas tinham? Não, só quando entrava aqui. Quando eles entravam aqui, o Espírito Santo já tomava conta deles. E eles já se enchiam da glória de Deus, mas ao sair já perdiam de novo. O Joel profetizou, os irmãos conhecem a parte que Joel profetizou, e Pedro fez se lembrar em Atos dos Apóstolos, Deus dizendo: eis que nos últimos tempos derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E se cumpriu aí. Então aqui, amados, quando o homem entrava aqui e queimava o holocausto em cima, o que ele trazia em cima do altar do holocausto, então a ira de Deus sobre o sacrifício. Então se a ira de Deus ia sobre o sacrifício que trouxe, não ia então em cima do pecador. Por quê? Porque a ira de Deus se acendia sobre o holocausto que ele trouxe. Porque sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. E hoje, quando nós pequemos, o nosso Deus se ira também? Se ira. Só porque agora nós já temos que o próprio Jesus, se ele era o portão, ele também foi o sacrifício, e fez o juízo por nós, e levou sobre si todos os nossos pecados para nos dar perdão. Então, se Jesus nos deu o perdão para nós, já aliviemos, não estamos mais dentro desta lei velha. Ele passava aqui, oferecia o seu holocausto, e logo em seguida saía. E o sacerdote agora, amados, depois que ele oferecia o seu sacrifício, ele passava a entrar no lugar santo. E daí amanhã nós vamos dar os detalhes, a roupa e a entrada do lugar santo. Esse era o altar do holocausto. Tinha 2 varais onde era sustentado e as pessoas transportavam. Esses 2 varais que aqui estavam, esses 4 chifres que aqui tinha na ponta do altar, era a supremacia divina, o poder divino, o poder de Cristo. E os 4 varais que nós vimos aqui, ou os 2 varais que aqui estão, os 2 varais, esse altar aqui, amados, não é a arca, que nós olhamos todos eles, tem 2 varais, um cada lado. A arca tem um varal cada lado. Aqui o altar do incenso tem 2 varais. E o altar do holocausto, além de 2 varais, tem também os 4 chifres, que fala sobre a supremacia divina. Todos os 4 virados para cima. E não eram de ouro, eram de madeira. Era um altar de madeira. E o que a madeira significa? Fraqueza humana. Só porque a fraqueza humana agora é revestido de juízo de Deus, que era o bronze, que era o cobre. E os 2 varais que sustentavam esse altar do holocausto, que hoje para nós simboliza a salvação, a morte de Jesus, que ele morreu aqui, ele se fez o cordeiro aqui. Um lado é a morte e o outro lado a ressurreição. E essas as 2 mensagens que complementam o Evangelho de Jesus: morte e ressurreição. Glória a Deus. Todas as peças, aqui nós vamos ter uma medida. Daqui a aqui tinha aproximadamente 100 côvados, que dá, eu acho que acredito, uns 40 metros. E daqui a aqui tinha 50 côvados. O portão também tinha as suas medidas.
O altar do holocausto também tinha suas medidas. Era queimado aqui o holocausto e aqui a cinza. E aqui tinha a pia. Essa pia de água, a água o que é que representa? Eu não me lembro mais. A água representa a palavra de Deus. Então, tudo tem medida. Se nós olhar no capítulo 3 de Eclesiastes, tudo tem tempo. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Então todas as peças tinham medida, de menos essa bacia que tinha água. Essa bacia que tinha água não tinha medida, porque a palavra de Deus não tem medida também. Vamos ver se dá para nós falar mais uma folhinha. Vamos falar agora da tenda do testemunho. A tenda do testemunho é essa, amados. Agora aqui é uma parte mais importante. Quero ver se nós falamos pelo menos desse aqui. Senão o domingo vai ser difícil para nós falar do lugar santo. Porque nós temos que falar daí no domingo no lugar santo, lugar santíssimo. Temos que falar das peças que tem no lugar santo, lugar santíssimo. E nós queremos ver se falamos também do traje do sacerdote, o ofício do sacerdote, o ofício do sumo sacerdote. E eu digo uma coisa para os irmãos. Os irmãos vão sair daqui domingo, provavelmente os irmãos vão sair pensando diferente e vendo quem os irmãos são. Aleluia! Nós somos o povo que Deus escolheu, amados, que nós não nos contaminemos com a idolatria. O Senhor nos separou como a tribo de Levi. Deus separou cada um de nós que estamos nesta noite. Glória a Deus. E nós não temos nesta terra lugar. Nós temos que estar no meio do povo. Mas nós temos que estar como que ajudando a humanidade. E nós somos responsáveis. Os levitas eram responsáveis para quê? Para transportar a arca. E o que é que a arca representava, amados? A presença de Deus. Então quem é que representa a presença de Deus? Somos nós. Cada um que representa a presença de Deus. Nós vamos falar junto amanhã de cada um de nós todos juntos formando essa tenda, esse corpo de Jesus. Isso aqui, amados, eram tábuas tiradas da floresta. Eles iam lá na floresta e cortavam a tábua. Passava pela circular, saía a casca, saía o nó e ficava a tábua bem retinha. E depois da tábua bem retinha, ela era coberta de ouro. Então, ela era tirada da floresta. E ela ficava bem bonitinha, mas não deixava de ser madeira. E a madeira, o que é que representa a madeira? Fraqueza humana. Só porque quando ela era tirada da floresta, hoje, para nós, nós somos essa madeira. Nós temos essas tábuas para a construção do tabernáculo. Que nós somos tirados lá do mundo, cheio de pecado, cheio de casca, cheio de nó, e passamos pela oficina, passemos pelo concerto de Deus, passemos pela, como é que diz 18 de Jeremias? Pela mão do oleiro, e o oleiro pega nós, só que aqui no tabernáculo ele era oleiro, mas trabalhava como marceneiro, e deixava as tábuas tudo, mas por mais bonitinha que seja, ela é uma tábua, então ela é fraca. Então o segundo ponto das tábuas da tenda do testemunho, elas eram tiradas da floresta e depois passaram pelo despojamento, limpeza do pecado, e colocadas sobre bases de prata. Elas eram cobertas de ouro e eram colocadas sobre bases de prata. A madeira é fraqueza humana, nós somos fracos. Depois somos revestidos de ouro, que o ouro já simboliza divindade. Somos cobertos, revestidos de divindade, daquilo que é de Deus, e colocados sobre bases de prata. A base de prata, a prata simboliza a redenção. Então a prata representa a redenção. Então veja bem, fraqueza humana colocado sobre bases de prata, mas revestido essas tábuas
de ouro. E todas essas tábuas, amados, não poderia ser uma maior que a outra. Tinha que ser todas do mesmo tamanho, tipificando para os nossos dias. E todos nós, para Deus, nós somos todos do mesmo tamanho. Não tem diferença, tudo igual. E essas tábuas, depois de colocada ali, feito a tenda, a parte exterior dela, lá dentro, ela representa as igrejas locais, no caso a igreja local. E a parte interior, a parte lá dentro, a parte de fora representa as igrejas locais. E lá dentro, as igrejas locais e as suas organizações. E a parte lá dentro é o Espírito Santo unindo um ministério. E agora vamos ver as 3 cobertas, depois do ouro, sobre as tábuas que nós vimos aqui. As tábuas da construção, amados, para nós entendermos melhor, fica aqui. Depois tem, em cima das tábuas, os irmãos podem ver que isso aqui, que os irmãos estão vendo aqui, não são as tábuas. A tábua está mais ou menos aqui, ó. E aqui já não é. Aqui já é outro tipo de material, não é o mesmo. Aqui são peles de texugo e animais marinhos, que simboliza também o nascimento de Jesus na sua simplicidade, lá na estrebaria, que morreu por cada um de nós para nos dar a salvação. Eu queria convidar os irmãos para se colocarem para irmão, nós vamos orar. Não tem mais condições de ir para frente, temos que parar por aqui, não dá mais para nós. Glória a Deus. Colocar se nós vamos ficar aí, já falta 5 minutos mesmo. Eu queria chamar até para o irmão Wilson ora em favor do povo e nos despede. E domingo, se Deus quiser, nós demos sequência. Oramos então, nosso Deus, nesta noite. E domingo nós vamos aprender muito aí, amados irmãos, com esse estudo. Eu tenho visto uma vez, quero dizer para a igreja, ouvi uma vez o irmão dar esse estudo, e como disse o irmão nesta noite, nós vamos sair daqui diferente do que nós temos entrado e começado neste estudo do tabernáculo. Oramos então, nosso Deus. Senhor, diante da tua presença, meu Pai, nós já temos aprendido, ó Pai, porque tu, ó Deus, és maravilhoso, santo e verdadeiro, Pai. Abençoa Sempre disponível a nos ensinar, a nos dirigir e fazer com que, ó Deus, caminhemos contigo, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa cada um que nos visita, Senhor. Dai-nos a tua graça e despede, Senhor, a cada um, Senhor, na tua paz, para que cada um possa retornar, Jesus Cristo, a estar aqui para ouvir e aprender de ti. Jesus, abençoa a todos, Pai. Esta é a nossa oração a ti, Jesus, em teu santo nome. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus.